Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Hoje é 1º de janeiro de 2024 e nós temos o costume, muitas vezes, ao findar um ano e iniciar outro, de fazer uma lista, com um monte de metas e objetivos para o ano seguinte. Qual é o primeiro item que está aí na sua lista, Se você é acostumado a fazer metas para o próximo ano, qual é o primeiro item que você colocou na lista? Escreve aí nos comentários. A pesquisa diz que o índice que maior dá em primeiro lugar, é a pessoa sair das dívidas, ter uma vida financeira abençoada, estar com as finanças, com uma liberdade financeira. Outros dizem que o campeão aí é perder peso, eliminar o peso, colocar o corpo em ordem, deixar o corpo saudável, entre tantas coisas que nós ouvimos aí nessas listas. As pessoas muitas vezes esquecem do principal, o que é o primordial para Deus. Eu quero que você fique comigo até o final desse devocional e nós juntos aqui crescendo na palavra do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema que eu quero falar com você é sobre os pensamentos que Deus pensa ao nosso respeito. É comum nós pensarmos algo de nós mesmos, é comum nós fazermos a nossa lista ali com os objetivos, com as tarefas, com as metas para alcançar durante o ano. Mas você já parou e pediu para Deus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor pensa sobre mim? E o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para meditar com você hoje está lá em Jeremias, capítulo 29, e ele diz assim, eu quero ler a partir do verso 5, ele diz: edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai-vos as vossas filhas a maridos, para que a tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha que interessante esse texto aqui que Jeremias vem nos falar. Eles viviam num contexto onde o povo estava dando ouvido àquilo que eles gostariam de ouvir e não o que eles precisavam ouvir. Alguns dos profetas se levantavam ali e falavam: não, fiquem tranquilos, Deus já vai libertar vocês, tá tudo certo, tá tudo em paz. Mas Jeremias é um profeta genuíno, um profeta que vai a Deus e busca a revelação, a palavra de Deus.
fala para aquele povo não aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas sim aquilo que o povo precisava ouvir. Sabe, queridos, aqui nas redes sociais está cheio de pessoas falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Está cheio de pessoas dando para as pessoas aquilo que elas têm fome, mas pouco se vê pessoas falando da palavra de Deus, falando aquilo que nós precisamos ouvir. Sabe, a palavra de Deus não é só passar a mão na cabeça e falar que está tudo certo, mas é também a correção, a instrução, a direção dada por Deus. E nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Então, como primeiro item da nossa lista, não tem que estar o corpo perfeito, a vida financeira perfeita, as coisas aqui desse mundo, mas o primeiro item da nossa lista precisa ser saber quais são os planos de Deus para nós. Senhor, eu não vou orar para que o Senhor me abençoe, abençoe os meus planos, as minhas metas deem certo, mas eu vou pedir, Senhor, qual é a tua direção? Quais são os teus planos? Quais são as tuas metas? E então eu agindo a favor daquilo que é o plano de Deus, os pensamentos de Deus, vai dar certo. Nós precisamos contribuir, buscar aqui, achar, buscar o Senhor de todo o nosso coração. O nosso coração hoje, ele está onde? Será que o nosso coração está lá no passado, numa vida boa, numa vida de prazeres, numa vida de estabilidade financeira que eu tinha e eu quero voltar para lá? Ou a minha vida, o meu coração está focado em Jesus e eu estou buscando cada dia conhecer algo que eu ainda não conheço e a revelação da palavra vir a mim? Sabe, o Senhor diz na sua palavra, usando o profeta Jeremias, que se nós buscarmos Ele vai nos anunciar coisas grandes a qual nós não conhecemos. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e Ele vai trazer a revelação daquilo que nós não conhecemos. Nós sabemos o que nós pensamos, nós sabemos das nossas vontades e dos nossos desejos, mas é necessário alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E quando nós fazemos isso, alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, nós estamos buscando saber qual é o plano que Deus tem, os pensamentos que Deus tem. Por mais que o povo aqui estava ouvindo o que os profetas estavam falando, outros profetas que estavam enganando ele, falando falsamente, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Querido, preste atenção hoje. Há uma linha muito fina entre pessoas usando o nome de Deus para profetizar, para falar que Deus mostrou, que está escrito na palavra, pegando versículos isolados e afastando as pessoas de Deus. Elas usam a palavra de Deus, elas usam Deus, elas falam no nome de Deus, mas elas nunca permitem Deus usar elas. Então fique atento, tenha discernimento sobre pessoas que usam o nome de Deus, mas não permitem serem usadas por Deus. Não é todo mundo que fala de Deus que é legal, que é bonzinho, e eu vou seguir, eu vou ouvir. Sabe, confronte com a palavra de Deus, busque na palavra de Deus se aquilo que aquela pessoa está falando é a verdade ou é apenas um contexto isolado ali, é um texto fora do contexto original, sabe, é uma distorção da palavra. Lembre-se que o diabo, ele tem total conhecimento da palavra e ele usou a palavra com Eva para distorcer, ele distorceu a palavra de Deus e ele fez com que Eva se afastasse de Deus. Tentou isso novamente com Jesus, usou a palavra de Deus de forma isolada para que ele pudesse afastar Jesus do plano original. Querido, se o diabo tentou isso com Adão e Eva, que toda viração de tarde tinham um encontro com Deus, conheciam a voz de Deus, falavam com Deus ali, você acha que ele não vai tentar isso com nós? Nós precisamos ser vigilantes. Então eu quero desafiar você nessa lista que você fez de metas para esse ano, coloque ler toda a palavra de Deus, sabe, leia em torno de 20 minutos por dia a palavra de Deus,
em torno de 4, 5 capítulos que você lê todos os dias a palavra do Senhor, você vai conseguir ler toda a Bíblia em um ano. Então não perca tempo buscando coisas fora, mas busque em primeiro lugar aquilo que agrade a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a sua justiça. Sabe, as pessoas, elas ficam olhando para as circunstâncias e deixam de olhar para Deus. Deus está falando aqui, ó, procurai a paz da cidade para onde fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. As pessoas ficam buscando a paz em outros lugares e o Senhor está falando, ore pela tua cidade, aonde você mora. Aonde você está ouvindo essa mensagem? Aonde essa mensagem está chegando? Comece a declarar, escreva e declare, eu oro por Santana de Parnaíba, eu oro por Barueri, eu oro por São Paulo, eu oro pelo meu bairro, eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu país, eu oro pelas nações. Sabe, comece a orar aonde está chegando essa mensagem, comece a declarar, eu declaro a paz sobre essa cidade. Nós precisamos entender que, independente das circunstâncias, nós precisamos estar alegres, nós precisamos estar felizes. É isso que o Senhor está falando aqui. Olha, não importa que vocês vão ficar 70 anos aí, não deixe diminuir o povo. Olha, vocês precisam tomar mulheres, vocês precisam gerar filhos e filhas, vocês precisam tomar mulheres para os vossos filhos, vocês precisam dar as suas filhas a maridos para que eles tenham filhos e filhas, para que multiplique. O plano original de Deus ainda não mudou, sabe? Tem pessoas que desistiram de casar, pessoas que não colocam mais como meta ter filhos, sabe? Nós precisamos orar e nós precisamos falar, Senhor, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Hoje as pessoas decidem, hoje as pessoas estão autônomas, independentes de Deus. Ah, para mim um filho tá bom, não, eu não quero ter nenhum filho, não, 2 filhos já tá ótimo. Sabe, querido, pare de pensar dessa forma e fale, Senhor, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Senhor, quantas pessoas, Pai, o Senhor quer que a minha geração tenha? Sabe, nós precisamos incentivar os nossos filhos a terem famílias, voltar à vereda antiga do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, no verso 4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a nossa vida vai continuar. Sabe, o ano acabou ontem, mas hoje ele continua. Sabe, nós continuamos vivendo uma vida. E essa vida não é apenas para cá, para a terra, os anos que nós vamos viver aqui, mas ela é uma vida eterna e nós precisamos continuar a acreditar naquele que prometeu que iria nos buscar a sua noiva. Nós precisamos buscar, saber quais são os pensamentos de Deus, sabe, nós precisamos contribuir, buscar, fazer essa parceria com o Senhor. Nós precisamos entender que é necessário muitas vezes se adaptar às novas condições de vida, sabe, nós precisamos buscar aqui, não dar ouvidos àquilo que é falado falsamente. Sabe, o Salmos 1, no verso 1, diz para nós que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui esses homens, eles estavam dando ouvidos àqueles que profetizavam falsamente só porque estavam usando o nome de Deus. Não é toda pessoa que fala de Deus que é usada por Deus. A Bíblia nos ensina a discernir quem é usado por Deus e quem não é. Olhe para os frutos. Uma árvore, uma laranjeira não tem como dar uma maçã, ela vai dar laranjas. Então nós conseguimos discernir sobre essas pessoas, sabe o que está saindo da boca dessa pessoa. Ela está falando algo, está falando de Deus, mas ela está produzindo bom fruto, ela está produzindo bom testemunho, ou ela é alguém na frente das câmeras e atrás é outra pessoa? Será que essa pessoa pode sair da boca dela a água de uma fonte, pode sair a água doce e a água amarga?
aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, está vindo do nosso coração. O que tem no coração dessas pessoas? Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para aquele que é verdadeiro, aquele que é o nosso pastor, aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos guia, aquele que não nos deixou sozinho, mas ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos perguntar hoje, para quem nós temos dado ouvidos? Eu tenho confiado mais em pessoas, em homens, ou eu tenho confiado mais em Deus? Como nós podemos viver a nossa vida hoje, nessa atualidade? Quem tem sido o nosso conselheiro? Sabe, Provérbios diz que há sabedoria na multidão de conselheiros, mas você precisa saber de quem você tem buscado conselho, porque pode ser que tem pessoas no meio dos seus conselheiros que elas estão agindo ao teu desfavor, agindo para te afastar de Deus. Sabe, quando uma pessoa te aconselha a você sair da igreja, sair de um rebanho, falando você é a igreja, por exemplo, você não é a igreja, querido. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós sozinhos não somos a igreja, nós somos membro do corpo de Cristo. Mas a reunião de muitos membros formam o corpo. Sabe, se o corpo estiver faltando um dedinho, esse dedo vai fazer falta no corpo. Se você está fora do corpo, pode ser que você seja um dedinho, mas fora do corpo, o corpo está sentindo falta de você. Nós precisamos entender aonde nós nos encaixamos no corpo para cumprir com o propósito de Deus. Pense não mais agora os pensamentos que você tem, mas pergunte para Deus: Deus, quais são os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito? Sabe, quem é o seu melhor amigo? Quem é a pessoa que você mais passa tempo conversando? Eu posso dizer que o meu melhor amigo é Jesus, com quem eu mais passo tempo conversando. Depois é a minha esposa, com quem eu mais passo tempo conversando. Depois os meus filhos. Sabe, nós precisamos compreender que nós temos amigos, sim, eu tenho amigos, mas eles não estão todo o tempo comigo, eles não estão todos os dias comigo. Tenho vários amigos que nós conversamos, estamos longe, trocamos mensagem, nos ligamos, mas o melhor amigo é aquele que todos os dias eu acordo e vou buscando correr para os braços dele, correr para o encontro dele, correr para falar com ele. Sabe, ter um horário preparado para você e ele conversar. Esse amigo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a presença dele, mesmo ele sendo onipresente, não quer dizer que ele se manifesta em todos os lugares. Sabe, cria um ambiente para que Jesus possa se manifestar aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Permita que a presença de Deus se manifeste na sua vida. Ou a pergunta que eu quero que nós meditamos nesse primeiro dia do ano: o que Deus pensa de mim? O que Deus está pensando ao meu respeito? Sabe, nós temos uma preocupação do que as pessoas pensam ao nosso respeito. A roupa que eu vou vestir, a forma que o meu cabelo está, se as mulheres, né, se estão maquiadas ou não, o carro, a casa, o lugar onde moro, o que as pessoas pensam ao meu respeito? Mas hoje eu quero que você pergunte para o Espírito Santo: Deus, o que o Senhor está pensando ao meu respeito? Senhor, quais são os planos que o Senhor tem sobre mim? Querido, Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu número de telefone, Deus sabe o número da sua conta bancária, Deus sabe segredos que você não contou para ninguém. Deus sabe mais da sua vida do que você mesmo. Ele escreveu até um livro sobre tudo que você iria viver antes mesmo que nenhum dos seus dias houvesse. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, de todas as suas decisões. Deus está sabendo qual o pensamento que você está tendo agora, mas ele já sabia esse pensamento há muitos anos, há milhares de anos atrás. Ele sabia o que você iria pensar agora. Ele sabia que essa mensagem chegaria hoje a você. E a mensagem de Deus para você é que ele ama você.
E ele deixou o seu filho morrer numa cruz para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com ele hoje. Sabe o que o Senhor espera de mim e de você? É que nós nos aproximemos dele, que nós nos tornemos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, que nós não passamos mais um ano de promessas, de metas não cumpridas, mas que o primordial, aquilo que é prioridade para Deus, aquilo que é valioso para Deus, aquilo que é precioso para Deus, venha a ser precioso para nós. Que nós possamos limpar da nossa casa, limpar do nosso coração aquilo que não pertence a Deus. Sabe o que Deus está pensando das minhas amizades? Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor pensa das minhas amizades? O que o Senhor pensa dos lugares aonde eu vou? Senhor, o que o Senhor pensa das palavras que saem da minha boca? Senhor, o que o Senhor pensa das rodas que eu estou me assentando e do que eu estou ouvindo? Talvez seja o tempo de você meditar hoje como foi a sua virada de ano, com quem você passou, como você passou, o que você comeu, o que você bebeu, de que forma que você fez isso. Sabe, o que nós precisamos é perguntar para Deus: Deus, aqui está a minha lista, as minhas metas, os meus planos, os meus sonhos. Aqui, Senhor, o que o Senhor está pensando sobre isso que eu escrevi? Senhor, sobre as atitudes, sobre o meu comportamento, Senhor. Sobre aquilo que eu planejo, Senhor Deus, para o meu amanhã. Senhor, o que o Senhor planejou para mim? A Bíblia nos fala, Isaías vai nos dizer que os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos, que os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos planos. Então eu decido a entregar os meus planos nas mãos de Deus e buscar o coração dele para que ele me revele quais são os planos dele ao meu respeito. Quais são os pensamentos dele ao meu respeito. E eu desejo que você possa fazer o mesmo, querido. Sabe, nós passamos ontem em família, orando e consagrando, entregando o ano de 2023. Consagramos o ano de 2024. Em família nós podemos recapitular de tudo aquilo que o Senhor fez. Sabe, das coisas que para muitos são insignificantes, mas há um significado tão grande para nós. A presença manifesta de Deus, ela não pode ser algo extraordinário, algo que aconteça só de vez em quando, mas tem que ser algo ordinário, algo que aconteça todos os dias. Eu preciso provocar isso em você, para que você leve para dentro do seu lar, para dentro da sua casa a palavra de Deus. O manual do cristão, ele precisa estar sendo lido e relido, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todos os dias, há mais de 16 anos, quando eu me converti, já vai fazer 17 anos que eu me batizei, e quando eu busquei essa palavra, cada vez que eu leio essa palavra, eu tenho mais vontade de ler, porque mais coisas o Senhor me revela. E eu desejo que você possa, junto comigo, ajudar outras pessoas a construir um legado para as próximas gerações, começando de dentro de casa. Não despreze os pequenos começos, comece dentro de casa, comece pequeno, mas comece. Comece a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Queridos, os meus planos e os seus planos, eles podem ser frustrados, mas os planos de Deus nunca serão frustrados. E eu encerro aqui com Jeremias 31:17, que diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Há esperança, querido, para o seu futuro. Se o seu futuro estiver nas mãos do Senhor, desejo a você, a sua casa, a sua família, um feliz 2024. Que nós possamos continuar crescendo juntos aqui na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A cada dia que nós possamos compartilhar essa palavra aqui, eu cresço junto com você. Então que nós possamos juntos fazer com que a presença manifesta do Senhor Jesus venha sobre cada lar, sobre cada lugar onde essa mensagem está chegando. Eu oro para que a bênção do Senhor chegue sobre sua casa. Amém? Se você recebe essa palavra, deixe o seu amém, deixe o seu agradecimento pelo ano que passou e coloque aí aquilo que você vai colocar em prática. Leia a palavra, ouça o Espírito Santo e pratique
a palavra de Deus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.